Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo Saraiva e você está aqui no melhor boteco virtual do Brasil, o podcast Bar Fechado. Começar o nosso programa convidando você a se inscrever no nosso canal. A gente está muito feliz porque no nosso canal Planta Livre, a gente passou aí dos 1.000 inscritos, né? Uma marca importante para a gente. Dá boa noite para você também, né, que está assistindo a gente pela Rede TVT. Rede TVT tem uma quantidade de inscritos aí um pouquinho maior, mais de 730 mil inscritos, e a gente vai fazer aí uma bela campanha para chegar a 1 milhão. Hoje a gente está com um convidado muito especial que eu vou chamar daqui a pouquinho. Antes de chamar o nosso convidado, vou colocar o nosso primeiro membro aqui, enquanto passo um pano molhado aqui no nosso balcão. Vou chamar o primeiro membro aqui do nosso bar, que é o companheiro Fernando Tchê. Boa noite, Tchê, beleza? Sem som. Não estou conseguindo te ouvir, Tchê. Já tô nervoso, né? Boa noite, Hugo, boa noite, Lidney, boa noite, Gleice. E para o nosso convidado que é um dos meus ídolos aí na vida, né? Vim com a camisa do Santos, em homenagem a ele, sei que é um grande cientista também. E vamos lá, Hugo, hoje vai ser um dia bem Bora lá. feliz. Vamos no pique hoje. Colocar já dois companheiros, vou colocar os dois, pedir licença, vou colocar os dois na tela, né? E aí já desejo primeiro boa noite à companheira Gleice. Tudo bem, Gleice? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa Sim. madrugada, né? Para quem, Com dependendo do horário certeza, que com for ver a certeza. gente. Boa noite, gente. Tô um pouquinho rouca, mas vamos lá. Tô muito animada também, muito feliz. Tô até tremendo aqui. Mas vamos lá, hoje vai Vamos ser lá. muito massa. Boa noite, Lidney. Beleza, companheiro? Boa noite, camarada. Boa noite, Gleice. Companheiro Tchê. Daqui a pouco estamos com o Suplicy. Suplicy, nosso convidado aí, tão esperado, né? Sim, sim. Vamos pra Pô, cima. E num programa em que a gente comemora os 1.000 inscritos, nada melhor do que trazer uma pessoa extremamente ilustre, né? Então, já desejar boa noite ao vereador de São Paulo, ex-senador da República, um dos melhores quadros do PT, companheiro Eduardo Suplicy. Boa noite, companheiro, tudo bem? Boa noite, Hugo Saraiva, Lidney Soares, Fernando Silva e Gleice Barros. Com muita alegria, estou aqui participando do Bar Fechado, desse diálogo com esse podcast que vocês inauguraram há não tanto tempo. Estou à disposição. Podem perguntar o que quiserem. Ótimo. Tchê, quer começar? Eu vou pedir licença, né? Como santista, eu acho que eu tenho essa prioridade aqui, né? Suplicy, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, que não tem mais santista aqui, né, no podcast, só eu. Vou puxar a sardinha pro nosso lado. Como que um paulistano, morador da Avenida Paulista, se tornou santista, Suplicy? Eu, de fato, nasci na Alameda Casa Branca, esquina com a Alameda Santos, de frente do Parque Siqueira Campos. Sou o oitavo de 11 filhos e filhas de meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy. E morava na casa de meu avô, sim, ficava na Avenida Paulista, e eu morava na casa vizinha logo abaixo, de frente aos dois parques, tanto Siqueira Campos quanto Alexandre de Gusmão. Era uma casa muito boa, tinha uma boa piscina, uma ladeira onde podíamos andar de bicicleta e brincar com muitas pessoas e tudo. Meus pais eram pessoas assim, com uma formação religiosa muito forte, católicos, que transmitiram a nós valores como os da solidariedade, da fraternidade, da união entre todos nós, irmãos e irmãs, mas também diziam o quanto que estes valores deveriam valer para além dos muros de nossa casa. Meu pai, por muitos anos, por 30 anos, foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que provia oportunidades para crianças de 10 a 15 anos de
serem guardinhas de automóveis fardados, ou engraxados, ou outro trabalho durante o dia, e outra parte do dia estudavam. Às vezes eu ia lá com eles e com meu pai e via quanto que eles abraçavam meu pai como se fosse um segundo pai. Também meu pai costumava atender muitas pessoas no portão de nossa casa, também no escritório, na Rua Boa Vista, e eu, às vezes, o acompanhava e ele dizia, olha, filho, mais importante que dar qualquer auxílio a essa pessoa é você poder ouvir a sua história. O que marcou muito a mim e a todos os meus assessores, a quem eu transmito esta observação. E meu pai morava... meu avô, Luiz Plicy, fundou o escritório Plicy de corretagem de café em Santos. Meu pai morava em Santos quando era rapaz, e menino e depois rapaz, e eu... e quando ele tinha 16 anos, ele foi jogador amador do primeiro time do Santos Futebol Clube. E quando eu era menino, ele costumava me levar para assistir os jogos do Santos, e eu, então, me tornei um ardoroso torcedor do Santos. Acabei fazendo isso também com meus filhos e netos. Eu tenho 3 filhos, o Eduardo, que eu suplo, o André e o João, todos torcedores do Santos, e meus 4 netos homens são também torcedores do Santos, e eu conheço o Santos desde Manga, Elvivan, Ramiro, Formiguezito, 109, Antoninho, Nicásio, Vasconcelos e Tite, portanto, antes da era de Pelé, a quem eu quero desejar a pronta recuperação de sua saúde. Felizmente, ele foi para casa depois de um bom tempo lá no Hospital Albert Einstein, mas quero e ser torcedor do Santos também me ensinou tantas coisas na vida, inclusive por ter me tornado amigo de um outro grande torcedor do Santos. Você sabe qual é, a quem eu estou me referindo, que muito por vezes interage comigo? Eu estou falando do nosso querido Mano Brown, não é que... Opa! Outro ilustre santista. Às vezes costuma ir ao estádio, e algumas vezes eu fui com ele lá no meio da torcida jovem. E então, o que é algo também muito relevante na vida esportiva, né? Sem dúvida. E então, será que eu respondi a sua pergunta? Nossa! Respondeu bem demais, bem demais. Está fundamentado, né? Eu vou saudar o pessoal que está assistindo a gente, tanto no nosso canal quanto na TVT, né? Tem bastante gente hoje. Pedir pro pessoal aí, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Vou aproveitar que você falou do Mano Brown, o Suplicy. Eu vou citar, inclusive a gente colocou no histórico do nosso programa de hoje, aqui na descrição, uma frase que você falou acho que não foi no diretório do PT, que você falou que se nós, petistas, quisermos conhecer a realidade do jovem da periferia, deveria ouvir Racionais MCs. E aí eu vou lembrar também do episódio do segundo turno das eleições, em que o nosso querido Mano Brown, ele deu uma bronca na gente, né? Na prática foi isso. Falou que a gente deveria voltar os olhos novamente para a periferia, que a gente deveria dar voz à periferia, porque se o PT não fizer isso, se a esquerda não fizer isso, a gente está condenado, né? Grifo meu. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, primeiro, o Suplicy, a respeito disso, a respeito primeiro das letras do Racionais, da identificação com o jovem periférico, e como a gente pode, como petista, como pessoas de esquerda, aprender também com os Racionais. Bem,
Quando era 1994, eu era senador e não estava disputando eleições. Disputavam a eleição o Lula como candidato a presidente, Luiz Erundina a senadora, José Dirceu a governador, e eu estava os apoiando. E tivemos, acho que era num sábado, algo assim, um comício lá na ponta do Grajaú, e bem na periferia do Grajaú, e também outro logo depois no Largo de Campo Limpo. E eu notei que, pelo caminho, estavam alguns cartazes. Hoje, no comício do PT, vai ter os Racionais. E naqueles comícios daquela época, a gente tinha 2, 3 mil pessoas, algo assim, num bom comício, mas nesse lá do Grajaú estava com cerca de 10 mil pessoas. Eu fiquei Nossa. super impressionado. E daí eu fui chamado a falar e fui bem recebido e tal, mas quando eu terminei, eu notei que o público, muito jovens, passaram a gritar: queremos os Racionais, queremos os Racionais. E eis que alguns dos oradores que iriam falar, tal era a pressão do público jovem, que acabaram desistindo de falar. Se eu falou Lula e depois vieram os Racionais. E o que eu notei é que o público sabia as letras e cantava junto. E aí que eu me dei conta, falei, puxa vida, interessante. Se quisermos saber o que se passa no meio dos jovens nas áreas periféricas, nós precisamos ouvir os Racionais, não é? Por isso que eu fiz esta observação para o próprio PT. E eis que acabei me tornando um amigo do Mano Brown, de todos os membros dos Racionais. Muitas vezes fui assistir os seus shows, inclusive lá no Festival da Godoy. Você sabe que, bom, neste período da pandemia não houve, em setembro, na semana de 7 de setembro, costuma haver o show do Festival da Godoy. Normalmente eu, por vezes, fui assistir, e os Racionais cantam lá a tradição, assim, na madrugada, já quando o sol está raiando. Ah, sim. 5 da manhã, coisa assim. E o público não sai de lá desde o início da noite até o dia seguinte para ouvir os Racionais. E algumas vezes eu passei a interagir bastante com o Mano Brown, que, aliás, escreveu o prefácio do livro que eu vou lançar em novembro, Meu Jeito de Fazer Política, que vai preceder o outro livro que sai em fevereiro, março, Meus 24 anos no Senado. Nossa. Então, ali contamos, inclusive no prefácio do Mano Brown e no meu texto, né, episódios como, certo dia, eu acho que era por volta de 2003, e eu notei na imprensa, na Folha de São Paulo, tinha uma manchete: é horrível, é horrível, é horrível. E se tratava da senhora responsável pelos direitos humanos da ONU, que tinha ido visitar a FEBEM e ficou impressionada com os maus tratos que os jovens... E eu resolvi, como senador, ir até lá e perguntei à diretora: será que eu posso conversar com os jovens que estão aí dentro? Ela me autorizou, entrei, verifiquei que havia um dormitório com 150 leitos e 500 jovens para Nossa. dormir lá. E aí eu fui conversar com eles e disse: olha, eu
gostaria de transmitir a vocês que, se já estivesse em vigência a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, se todos tivermos o direito de participar da riqueza comum de nossa nação de maneira universal para todos, eu acho que a minha avaliação é que vocês, se já estivesse acontecendo isso, vocês não teriam cometido os crimes que os fazem estar aqui detidos. E eles me deram razão. E eu, então, para ilustrar o que eu estava expondo para eles, eu, então, cantei para eles O Homem na Estrada. O homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. E por aí fui, cerca de 7 minutos, essa música tem. Fiquei impressionado porque eles cantaram juntos, sabiam decor. E, mais que isso, me deram razão no meu argumento e falaram: poxa, será que você não pode trazer aqui o Mano Brown? E na semana que vem, seguinte, eu conversei com o Mano Brown e voltei lá com eles. E daí, no refeitório, completamente lotado, 500 jovens em cima, embaixo das mesas, nós tivemos mais 50 minutos de diálogo, eu, Mano Brown e os jovens, e eis que eles pediram, e o Mano Brown cantou 6 canções, e eles cantaram juntos. Então, por isso que eu falei, essas canções deles têm muito a ver com o seu cotidiano. É por isso. Então, de fato, eu acabei tendo com o Mano Brown assim, uma interação muito positiva, que perdura até hoje, e acho que ele tem razão na formulação crítica para todos nós do PT. Nós temos que estar sempre atentos às necessidades da população mais carente, e seja nos bairros mais periféricos, seja estar sempre atento aos problemas da população em situação de rua, inclusive lá, por exemplo, da Cracolândia, que são objeto da atenção de meu trabalho, seja como senador por 24 anos, seja como secretário de Direitos Humanos do governo Fernando Haddad, depois, e como vereador. São os temas que estão continuamente chamando a minha atenção, assim como eu continuo batalhando, e eu espero que ainda durante a minha vida, eu estou combinando com Deus, com Nossa Senhora Aparecida, com os orixás, para que me deem boa saúde, porque eu quero muito ver aplicada no Brasil a renda básica universal e incondicional. Tá bom? É isso aí. Lidney? Não, Suplicy, é fantástico falar novamente contigo. Já tive vários momentos, em várias ocasiões contigo, e sempre tem uma história engraçada. Engraçada no bom sentido, não leve... Interessante, não. Né? Em várias situações engraçadas contigo, interessante, enfim. E você tem uma história também, né? A tua família, Matarazzo, Suplicy, está espalhado por São Paulo inteiro, né? Você falou agora, por exemplo, do Luiz, do teu avô, né? Luiz Suplicy, parece que é meu amigo, né? Luiz, não. O teu avô, Luiz Suplicy, saiu agora no Diário do ABC semana passada. Eu nem até mandei aqui para os companheiros, que eu não sabia que ele tinha morado em Santo André, onde é o Colégio Américo Brasiliense, né? Um belo colégio, bem no centro de Santo André. E boa parte aqui te conheceu também, pessoalmente, lá numa greve de 2007, na Fundação Santo André.
né? Todos nós aqui estudamos, o Hugo estudou lá, a Gleice e o Fernando também estudamos lá, bem na época que nós tivemos uma greve muito grande, você compareceu lá, né? Foi quando nós tiramos, inclusive, o Odair Vermelho. Fez até agradecer bobagem. A presença, né? Já livrou a gente de várias cadeias. Você livrou vários nós, né? Durante muito tempo. Mas tem uma curiosidade, né? Que aí eu queria que você comentasse, que você fala que, inclusive, o seu encontro com o Lula é ali na Fundação Santo André, né? Conta essa historinha aí para o pessoal saber como é que é o teu encontro com o Lula. Bem, quando eu estudei na Escola Nossa Senhora das Graças, desde o Jardim de Infância até o 4º ano primário, depois fiz a admissão no Colégio São Luís até o científico, fiz a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, trabalhei 1 ano no escritório supletivo de meu pai, procurando desenvolver um departamento de exportação de produtos manufaturados, mas chegou em fevereiro de 1966, aconteceu um concurso para ser professor de economia onde eu havia estudado, na FGV. E disse a meus pais, olha, eu gostaria muito de fazer esse concurso, porque se eu passar, eu vou poder... Estou com a vida garantida. Provavelmente fazer o mestrado, o doutoramento em economia e aprender coisas, porque eu quero muito saber como ajudar a resolver os problemas do Brasil. E passei no concurso e fiz o mestrado, depois voltei 2 anos, voltei e fiz o doutoramento, voltei em 73, segundo semestre, em 74, a última hora me convidou para escrever artigos de economia, em 75, editor de economia da revista Visão. Em 1976, eu passei a escrever, convidado pelo Cláudio Abramo, 3 a 4 artigos sobre a política econômica na Folha de São Paulo. E, então, era agosto de 1976 e eis que o assessor de política econômica, que era do DIEESE, junto à direção dos sindicatos metalúrgicos, se chamava Oswaldo Cabinato, disse ao presidente Lula, olha, hoje vai falar lá na minha faculdade aquele professor, Eduardo Matarazzo Suplicy, que escreve na Folha, você não quer ir? E o Lula veio. E então eu transmiti aos alunos como é que o Brasil estava crescendo bastante, mas com forte concentração de renda e de riqueza. E eu também disse a eles que seria importante que, se um dia eles se tornassem ministros da economia, que eles deveriam estar dialogando não apenas com os empresários, como costumavam fazer os ministros da época, mas também com os trabalhadores que seriam afetados por suas decisões. Após terminada a minha palestra, vocês podem, se tiverem alguma pergunta, podem falar. E o Lula levantou o braço e fez algumas considerações e perguntas, e eis que o professor lá atrás disse, o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical? E o Lula ficou um tanto sem graça e saiu da sala. Mas quando terminei de responder as perguntas, terminou a aula, eu saí, estava o Lula, o Devanir Ribeiro, e conversaram comigo bastante. Daí ele falou, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E foi aí que eu desenvolvi um bom diálogo com o Lula. E eis que, quando foi 1978, eu então
Certo dia, era 1976, houve as eleições para vereador e eu ajudei com outros amigos a eleição de Flávio Flores da Cunha Berrembá pelo MDB. Existia só MDB e Arena. E fomos comer uma pizza para comemorar a boa vitória dele. E quando cheguei lá, tinha umas 40 pessoas comendo uma pizza. Ao final, alguns vieram à minha mesa e disseram: olha, nós estávamos lá conversando com os amigos para ver quem é que poderá ser candidato em 1978 a deputado, né? E achamos que, como seus artigos estão sendo muito lidos na Folha, pelos jovens sobretudo, seria bom você considerar. E eu, então, fui conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Chopin Tavares de Lima, Alberto Goma, Plínio de Arruda Sampaio. O que é ser um representante do povo? E me interessei, me inscrevi no MDB e, em 78, fui candidato a deputado estadual. Cerca de 10 dias antes das eleições, eu lancei um livro de meus artigos na Folha de São Paulo, denominado Compromisso. E eis que Cláudio Abramo, Caio Graco Prado Júnior, que era editor da Brasiliense, que editou o meu livro, acharam bom, que tal você convidar 2 líderes sindicais para um diálogo na rua, em frente à Brasiliense, no calçadão da Barão de Itapetininga. E assim pusemos lá 3 cadeiras, eu, Lula e o secretário do Sindicato dos Padeiros, Afonso de Souza, e conversamos por cerca de 2 horas. Esse diálogo com o presidente Lula, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, está reproduzido no meu livro Renda de Cidadania, a saída pela porta. E tem um fato interessante que Oswaldo Vargas, que era diretor do sindicato na época e depois foi secretário de Relações de Trabalho do presidente Lula no seu primeiro governo, ele, presente naquele diálogo, disse: olha, esta foi a primeira vez que o presidente Lula elaborou sobre a formação do Partido dos Trabalhadores. Sabe? Nossa! E então, é um fato histórico. E eis que, naquelas eleições, eu tive 78 mil votos, fui o segundo mais votado do MDB, e daí, quando foi 79 e 80, por eu ter aquela boa relação desenvolvida com o Lula e os metalúrgicos do ABC, por exemplo, quando eles foram incursos na Lei de Segurança Nacional, eu os entrevistei e fiz um discurso na Assembleia Legislativa sobre a história dos indiciados na Lei de Segurança Nacional por terem organizado uma greve de reivindicações salariais e direitos. E também fui assim muito solidário aos lixeiros, aos professores, quando realizaram reivindicações, e também dei bastante atenção à questão do respeito aos direitos humanos, né? Por exemplo, Lia Junqueira, presidente do Movimento em Defesa do Menor, me procurou algumas vezes e disse: olha, Eduardo, está havendo muito desrespeito aos jovens da FEBEM, seria importante nós visitarmos. E, na ocasião, o Almir Pazanuto foi deputado estadual e ele criou uma CPI, presidiu uma CPI sobre o tema do desrespeito aos jovens na FEBEM. E, inclusive, tem outras histórias lá interessantes, inclusive o fato de uma moça que ingressou na FEBEM aos 14 anos, e aos 17 anos e meio
a Lia Junqueira me disse, olha, o juiz de menores informou que se essa moça que não cometeu crime, delito algum, tiver alguém que possa por ela se responsabilizar, ela poderá ser solta. E eu a conheci, então, soube da história tão incrível dela. Depois fiquei sabendo que ela, tendo nascido a Sandra Mara Herzer, se considerava Anderson Herzer, e ela acabou escrevendo a sua história, que foi publicada no livro A Queda para o Alto, em 1982, e este livro, na verdade, é a primeira história, primeiro livro publicado por uma pessoa trans contando a sua vida, sabe? E deverá ser reeditada pela editora Vozes esse ano, porque é um livro muito lido pelos jovens e tudo. E então, mas aí por todas estas atividades e afinidades, quando as pessoas que estavam organizando a fundação do Partido dos Trabalhadores em fevereiro de 1980, convidaram a mim, a Irma Passoni, João Batista Bredo, Serginho Santos, Marco Aurélio Ribeiro, e eu para participarmos da fundação do PT. E assim o fizemos. Então, e eu avaliei que se tratava de um partido que iria ter por objetivo a construção de um Brasil mais solidário, fraterno, justo e que seria sempre em defesa de meios pacíficos e democráticos. Então, isso são objetivos nos quais eu acredito até hoje, e sempre com muita ética e transparência, não é? Isso aí. Então, aquilo que o Mano Brown observou a respeito de nós, o PT, eu acho importante sempre considerar e levar em conta as suas recomendações. Isso aí, camarada. Gleice? Bom, primeiro, prazer poder falar com você, poder conversar um pouco e, enfim, esse projeto do nosso podcast tem dado oportunidades muito inesquecíveis, assim, para todos nós, e certamente hoje poder falar com você é um desses momentos, assim, né? E você falou, o Lidney puxou essa questão da Fundação Santo André, da sua experiência, do início da sua aproximação com o Lula e com o PT. Queria falar um pouquinho sobre isso rapidamente, para até fazer uma outra pergunta, mas retomar de novo a questão da nossa experiência na Fundação, né? E como foi importante para a gente, naquele processo de luta que a gente estava fazendo em 2007, que foi uma greve para a gente longa, para alguns de nós foi o primeiro processo de luta mais vivo, assim, que a gente teve a oportunidade de participar. Eu me incluo muito nisso, assim, e ver você naquele espaço, podendo falar com a gente, dando apoio para a nossa luta, foi algo inesquecível, né? Tanto que quando a gente falou de conversar com você, foi uma das primeiras lembranças que eu tive, assim, de te ver falando na Fundação Santo André. E aí eu acho que isso reflete muito a importância que você tem para a juventude que é de luta do nosso país, assim, né? Você é uma pessoa que todo mundo admira muito, que, enfim, se coloca em espaços que normalmente, bem entre aspas mesmo, normalmente outras figuras políticas do nosso país com a trajetória que você tem não se colocam. Então, acho que isso enfim, dá todo o peso que a sua figura tem, né, para as gerações que vieram depois de você. E aí você falou a respeito dos livros que vão ser lançados, né, com
com os prefácios do Brown no próximo período. Queria que você falasse um pouco sobre esses livros, assim, como foi o processo de elaboração, por que exatamente nesse momento escrever esses livros, se tem alguma coisa a ver com a nossa conjuntura, enfim, conta um pouco para a gente mais sobre isso. Quando eu era 2015, 2016, a editora Saraiva, os seus responsáveis chegaram a conversar comigo, com a Mônica Dallari, que tal você escrever a sua biografia, né? E aí eis que a Mônica avaliou que seria interessante que eu elaborasse um livro sobre os meus 24 anos no Senado, portanto, eleito em 1990, a primeira vez, daí de 91 a 98, depois de 98 reeleito por 8 anos, até 2006, e daí reeleito pela terceira vez, e não fui reeleito em 2014 e 2018, embora depois a gente possa conversar a respeito, mas... E aí eu já estava também, logo que terminei o mandato de senador em 31 de janeiro de 2015, fui convidado pelo prefeito Fernando Haddad para assumir a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. E lá desempenhei-me com bastante vigor, interesse e tudo. E quando chegou março de 2016, eu perguntei ao Fernando, olha, você prefere que eu continue até 31 de dezembro ou que seja candidato a vereador? E ele disse, e o partido achou por bem que eu fosse candidato a vereador, e tive 301 mil votos, a maior votação para um vereador na história de São Paulo e do Brasil. E... Sem sair de casa, né, Suplicy? Oi? Sem sair de casa? Não, saindo muito de casa. Não, mas agora que você foi reeleito a vereador, não saiu de casa em 2020, por causa da pandemia? Em 2020, é fato que desde 23 de março, o ano passado, né, eu passei a trabalhar mais de casa através de lives ou de redes sociais, entrevistas, né? Palestras e tudo através do computador, e eu posso lhes dizer que fiz palestras fiz mais de 700 palestras. Nossa. Por vezes eu preciso verificar para 19 estados e o Distrito Federal, só faltam 5 estados, para 8 diferentes países e mais de 700. Então, mais de 180 municípios, como agora Santo André, o ABC, então, então, eu tenho, quando pessoas como vocês, ou faculdades as mais diversas, me convidam, eu tenho o maior prazer e felicidade de estar conversando com vocês e falando destes objetivos nos quais eu acredito muito, não é? Então... Mas você dizia sobre o livro, né? Você estava concluindo ele. E daí, então, a Mônica falou, que tal você fazer um livro, então, não sobre tudo que aconteceu na sua vida, mas sobre os 24 anos no Senado. Então, ao longo desses anos, e terminei agora
Só que a Saraiva não está mais publicando livros, então a editora Contracorrente, Fábio Valim, se interessou muito pelo livro e o livro Meus 24 anos no Senado, que, portanto, abrange os dois primeiros, abrange 90, governo Fernando Collor de Mello, daí Itamar Franco e José Sarney, depois tem o presidente Collor de Mello, né? Itamar Franco, quando Collor sofreu o impedimento e ficou Itamar, né? E aí e daí os dois mandatos do presidente Lula, os dois mandatos da presidenta Dilma, e aí então tem essa ordem toda que abrange, né? Não abrange o período de Michel Temer e de Bolsonaro, porque já são mais atuais, né? Sim. Só que ao escrever esse livro, que vai ter, capaz de ter umas 500 páginas, daí havia muitas histórias que a Mônica Dallari, o editor, achou interessante, e também um outro jornalista que está nos ajudando. E então eles sugeriram que fosse feito um outro livro, que Meu Jeito de Fazer Política, que contém os mais diversos episódios, inclusive esse que eu falei da FEBEM, ou episódios como de estar dormindo no acampamento do MST, ou junto ao movimento de moradia aí no ABC, ou quando ocorreu um dia em que eu dormi na casa de detenção para procurar evitar que houvesse outro massacre como o dos 111 que morreram lá no episódio do massacre do Carandiru, ou quando houve os episódios lá de Eldorado, de Carajás, que fui até lá para ser solidário ao MST, enfim, ou episódios tais como as mães de crianças sequestradas pelos pais, que pediram a mim, como senador, que pudesse verificar como buscá-los, alcançá-los e tudo. Então... Quantas páginas vai ter esse livro, Suplicy? Bem, os meus 24 anos no Senado é capaz de ter mais de 400 páginas. Uau! E esse meu jeito de fazer política, esse vai ter, acho que 200 a 300 páginas. Senão é para ser um livro assim mais em conta, né? Para ser menos de R$50 o exemplar, para poder atingir inclusive o público jovem. E eu quero aqui me dispor a falar a respeito de tudo isso que eu estou lhes contando para estudantes nas mais diversas universidades. Ótimo. Vocês sabem que no dia 21 de junho passado, eu fiz 80 anos e pedi um presente para o presidente Lula, que ele pudesse fazer uma live comigo, um diálogo comigo, a respeito, sobretudo, da proposta da renda básica de cidadania. E ele topou, fizemos, e vocês podem ver que está no meu Facebook, e nesta ocasião o Lula abraçou a causa
plenamente, né? Porque vocês sabem que o Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou uma lei para instituir uma renda básica que um dia se tornará universal e incondicional, né? Sim, no governo Lula, inclusive, né? E o Lula sancionou essa lei no dia 8 de janeiro de 2004, depois de ter sido aprovada pela pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados por todos os partidos. Então, eu quero muito, combinando, eu falei para vocês, né? Estou combinando com Deus, com Sim. Nossa Senhora Todo Aparecida, com os orixás, para que me deem boa saúde. Eu estou fazendo 3 aulas de ginástica por semana para manter a boa saúde. Boa. E fiz ontem uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês, informaram que eu estou com a boa saúde. Então, Graças a Deus, graças a Deus. Tá, vou nesse exemplo aí, que eu estou precisando fazer exercício. o Gleice, eu respondi a sua pergunta? Sim, respondeu sim, Suplicy. Obrigada. Ô, Suplicy, a gente conversando aqui nesse bate-papo, tal, falando de muitos temas, de muitos grupos que você ajudou, que você esteve presente nas lutas, que você levantou as bandeiras. Eu tenho 2 aqui, que, primeiro que meus amigos, eu não posso deixar de falar isso. Todo mundo que eu falei que ia bater esse papo com você falou para eu falar uma coisa para você. Eu te amo, Suplicy. Boa. Todo mundo pediu para falar isso. Todo mundo te ama por aqui. E vai nesse sentido, quero destacar 2 coisas. Quando eu fui num acampamento do MST em Cajamar, eu falando com o pessoal, tal, isso em 2006, 2007, eles me disseram, os únicos 2 políticos que continuam vindo aqui é o Suplicy e o Ivan Valente. Bom, pessoal, essa experiência eu tive. Eu ouvindo o podcast do Mano Brown, Mano a Mano, o Fernando Holliday falou que teve uma experiência com você, que agora ele te ama também, te adora também. E eu lendo o livro, a biografia da Carolina Maria de Jesus, do Tom Farias, que a gente também entrevistou, tem uma passagem que ele destaca que no lançamento do Quarto de Despejo, chegou um rapazão lá, de moto. Ô, Tchê, só interromper o Tchê para falar que o programa com Tom Farias é o Bafechado número 22. Assistam também. Vai lá, Tchê, desculpa. Então, chegou um rapazão lá de moto, tal, pedindo um autógrafo para ela, do livro, e você bateu um papo com ela e a convidou para ir para casa da sua avó. Da minha mãe. Da sua mãe almoçar. Na sua casa. Onde eu morava. E chamou ela para almoçar e ela foi no mesmo dia, né? A sua irmã Marina foi buscá-la na Rua Augusta, se eu não me engano, né? Porque eu tinha uma moto, uma Vespa, e ficava... Não dava para levá-la de moto, né? E a minha irmã Marina para buscá-la e ela veio. Isso já seria uma história interessantíssima, né? Ela falando que conheceu seu pai, sua mãe, conheceu a casa, ficou muito feliz, né, nesse dia. E voltando para a casa dela, que era na favela do Canindé, ela pensou, eu preciso mudar daqui, né? Eu preciso sair daqui e tal. Essas 3 experiências que eu tive, Suplicy, uma num livro, uma por um podcast e uma presencial mesmo, falando com o pessoal do MST, como você consegue, eu não sei se você tem essa resposta, ser amado e respeitado por todo mundo, assim? Como é isso para você? Olha, acho que eu sempre procurei respeitar as pessoas e conversar com elas da forma a mais construtiva possível, né? No caso, Fernando Holliday, o prefeito Fernando Haddad... É difícil amar ele, hein? Rapaz, pensa num cara que é difícil. O prefeito Fernando Haddad havia enviado, com a minha recomendação e do grupo de estudos de 6 diferentes secretarias nos últimos 6 meses de governo dele, enviou para a Câmara um projeto de lei para instituir por etapas a renda básica municipal em São Paulo. E
quando passou na Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Fernando Holliday pediu vista. Então, eu achei por bem ter um diálogo com ele. Ele veio ao meu gabinete com os seus assessores e nós tivemos um diálogo que foi de muitas horas, né? Eu acho que eu falei um dia que tinha sido de 2 horas ou tal, mas ele, outro dia, falou, não, foram de mais de 4 horas. Caramba! E eu expliquei o conceito da renda básica de cidadania. E quando terminei, ele disse, olha, eu vou votar a favor. E, então, no diálogo com o Mano Brown, ele contou do respeito que tem pela proposta e tudo, e por mim próprio. Então, muitas vezes nós votamos de maneira diferente, mas sempre divergindo, né? Você sabe que eu procuro, vou dar um outro exemplo, né? Com o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu discordo de tantas coisas que ele tem feito e tal. E, por exemplo, quando naquele discurso que ele fez para os seus ministros em 23 de abril do ano passado, que foi gravado, televisionado para todos, chegou certo momento que ele falou que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro. Eu fiquei assustado, né? E quando ele disse, certo dia, que estava com a Covid-19, precisava ficar pelo menos 2 semanas isolado no Palácio do Alvorada, daí eu disse, puxa, eu acho que, quem sabe, ele tenha tempo para ler um livro. E mandei para ele, de presente, a Utopia de Thomas More. Muito bom. E você sabe que o gabinete dele agradeceu, mandei sexta, chegou quarta, agradeceu o presente, só que não disseram que ele tenha lido o livro. Parece que não, né? Pelas atitudes, parece que ele não leu, né, Suplicy? Thomas Moros, que está aí atrás de você, né? Tá, exatamente. Está aqui, ó. Tá junto com esse outro amigo meu. Opa! O pastor. E agora, no livro primeiro de Thomas More, a Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton e diversos outros personagens sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que, então, o viajante português Rafael Eclodeu ponderou: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de renda para os habitantes de Bruges. E, por esta razão, Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que melhor fundamentou a renda básica de cidadania. E, então, eu continuo. Vocês sabem que houve uma decisão recente, a Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul, em nome de um morador de rua de Porto Alegre, 51 anos, Alexandre da Silva Português, com Z no final, epilético, e recebe o Bolsa Família, a Defensoria Pública resolveu impetrar um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, pela qual
o governo federal, Jair Bolsonaro, vai precisar regulamentar a Lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica de cidadania, sancionada há 17 anos e meio e mais, e ainda não regulamentada. E eis que o Supremo Tribunal Federal, em 26 de abril último, concluiu que, sim, tem razão e é necessário que, em 2022, no ano próximo, todas aquelas pessoas que estejam em condição de pobreza extrema e ou pobreza absoluta venham a receber a renda básica de cidadania, cujo valor ainda precisa ser melhor definido e ajustado. E, então, isso é algo bastante importante e, inclusive, na medida em que vocês abraçarem esta causa e estiverem cobrando do ministro Paulo Guedes, do ministro João Roma, vocês sabem a outra boa notícia, que em 2019, cerca de 220 deputados federais e senadores formaram a Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica. E, então, há um movimento crescente no Brasil e em diversos países do mundo para que se institua a renda básica universal e incondicional. Outra pessoa que resolveu abraçar esta causa é um dos mais importantes chefes de Estado no mundo, não é? Qual é? Por favor, a Gleice sabe? Não sei. Não. E vocês, o Hugo, o Sidney e o Fernando, qual é? Um dos mais importantes do mundo, chefe do mundo? É. O Fidel morreu. O Hugo Chávez também. Está vivo. Obama. Não. O Obama, quando houve a comemoração dos 100 anos do centenário de Nelson Mandela, vocês podem ver, ele fez um lindo discurso em Johannesburg, no estádio esportivo, lotado. E nesse lindo discurso, a certa altura, ele disse: agora, com a velocidade do progresso da inteligência artificial, com mais e mais robôs, como automóveis que passarão a ser dirigidos sem motorista, mais e mais precisamos considerar novos conceitos como a renda básica universal. Mas ninguém de vocês quatro informaram qual o chefe de Estado vivo que agora abraçou a causa. Por favor. Macron, talvez? Olha, eu posso falar? Pode, fica à vontade. Repetimos na aula, Suplicy. Zero. Precisam adquirir o livro Vamos Sonhar Juntos, Papa Francisco, O Caminho para um Futuro Melhor. Sabe o que ele diz aqui na página 143? Posso ler para você? Fique à vontade. Por favor. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo. Um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos, que poderia ser distribuído através do sistema tributário. E prossegue: a renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral,
garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Então, vejam muito bom, com que clareza e humanidade e com base nos princípios do cristianismo, como o Papa Francisco abraçou inteiramente a causa da renda básica de cidadania. Isso é ótimo. Ô, Suplicy, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. É muito bom você falar sobre a questão da renda básica, porque a gente ouve de você há muitos anos sobre a questão da renda básica. Eu não sei se teve uma época que a gente não estava nem mais ouvindo, mas ficou muito latente, né? Esse debate voltou muito forte agora em 2020 por conta da pandemia, né? Enfim, já tem os desdobramentos que a gente sabe, né? De cada vez mais um processo de desindustrialização, não só aqui no Brasil, mas também como no mundo. Você, né? Você cada vez mais acompanha a questão da concentração das riquezas na mão de poucos, tal. Enfim, concretamente, né? A renda básica ela começa a funcionar agora em Maricá, né? No Rio de Janeiro. Queria saber um pouco dessa experiência, como é que está sendo, se você está acompanhando, como é que ela está se desenrolando por lá. Bem, primeiro, eu pergunto se vocês, no Bar Fechado, vocês já foram ao lugar onde tem a renda básica de cidadania? Ainda não. Não, Ainda não. Oficialmente, talvez instalada não, né? Porque em São Paulo, por exemplo, aprovou, não, Suplicy? Bem, então, podem se organizar para irem até lá, tá bom? Que eu vou começar com esse exemplo. Uhum. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população continuava pobre. E ele então disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Precisou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituído, ele foi tão bem sucedido que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca, ali ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E acontece que o Alasca, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, encontrou enorme reserva petrolífera no norte do Alasca, na Baía de Prudhoe. E então, em 1976, este governador, Jay Hammond, disse aos seus 300 mil habitantes, hoje 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, 200 empresas brasileiras, nós contribuímos para que isso exista lá. E o
Fundo Permanente do Alasca passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 80 bilhões de dólares hoje. Nossa, impressionante. Cada pessoa residente no Alasca, vamos supor que a Cleide Barros estivesse residindo no Alasca há 1 ano ou mais. E então, entre 1º de janeiro e 31 de março, Gleice, você preencheria um formulário, uma folha só. Sou Gleice Barros, vivo nesta residência. Se eu viajei no ano passado, tal qual motivo, estou aqui de volta. Preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a remuneração nem o seu patrimônio. Poucas perguntas adicionais. Fernando Silva, Lidney Soares ou Hugo Saraiva. Hugo Saraiva. Testemunha, essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse acontecido, o Celar, residindo no Alasca, teria recebido nos primeiros anos 80, 300, 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.200 e tantos dólares por pessoa. No ano passado, cerca de $1.000 por pessoa. Uau. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah, os 2 mais igualitários dos Estados Unidos, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. E certo dia, era dezembro de 2015, numa conferência sobre direitos humanos em São Paulo, eu expliquei a respeito da renda básica. Quando terminei, Washington Quaquá, prefeito então de Maricá, eleito em 2008, a primeira vez reeleito em 2012, disse: eu quero aplicar em Maricá. Começou 2016, tendo lá o Banco Comunitário e a Moeda Social Mumbuca, iniciado com pagamento de 10 mumbucas por mês para os beneficiários do Bolsa Família. Depois, 2017, 20 mumbucas por mês, ou reais. 2019, dezembro, 130 mumbucas ou reais por cada pessoa que fosse membro de família que ganha até 3 salários mínimos. Quando se iniciou a pandemia, passou para 300 mumbucas por mês, agora voltou a 170, mas é a previsão da Prefeitura de Maricá. Agora o prefeito é Fabiano Horta, que foi reeleito em 2020 com 88% dos votos, sinal de que está dando muito certo. E a previsão é que em 2024, todos os habitantes em Maricá, residentes há 3 anos ou mais, venham a receber a renda básica, que passará a ser universal e incondicional. Quantos mil habitantes tem lá, Suplicy? 165 mil, mas tem crescido bastante. E outro dia o vice-prefeito me disse que estão achando que talvez esteja se aproximando de 200 mil. Uau! Boa. Bom, gente, a gente combinou com o companheiro Suplicy de fazer mais ou menos 1 hora de programa, então vamos começar a nossa saideira. Tá dando... Já foi mais de 1h15. Sim, sim. O pessoal é complicado, Suplicy. Vamos começar a nossa saideira agora. Acho que se vocês gostaram, que tem muita coisa ainda Nossa. por falar. Nossa, muito assunto. E poderíamos fazer a segunda etapa no outro dia. Tá Sim, bom? pra gente... Com vocês. Pra gente vai ser uma honra. Vamos Eu só... tenho compromisso agora, tá? Tranquilo. Vamos só rapidinho passar uma rodada só de agradecimento aí dos nossos membros. Começar a nossa saideira bem rapidinho também, para não atrapalhar o Suplicy. Passar para o Lidney. Lidney, sua saideira.
Não, primeiro agradecer, Suplicy, pela tua disponibilidade. Você, né, você é uma pessoa super acessível. Todas as vezes que a gente precisou do seu empenho político, você sempre esteve próximo, sempre atendeu a tudo e a todos. Então, primeiro, parabenizar por isso. Agora, eu também queria fazer uma caideira, né, me despedindo de você, agradecendo por esse momento, mas também quero fazer uma pergunta, porque a tua plataforma, por mais que você esteja com 81 anos, a tua plataforma 80. é de futuro. 80, né? Tua plataforma é de futuro, né? Você pensa futuro, você não está preso ao passado. Eu queria saber, se você puder depois responder, depois que passar essa rodada, qual os teus planos para essa próxima eleição? Você vai continuar como vereador? Você vai sair candidato a deputado? Enfim, tá aí contigo, daí depois você fala. Mas é isso. Obrigado de qualquer forma aí pela tua disponibilidade mesmo. Antes do companheiro Suplicy responder, passar logo para a Gleice e a gente faz a rodada final. Gleice? Bom, acho que é isso, né? Para não alongar muito, também acho que choveu um pouquinho no molhado de dizer o quanto o Suplicy é acessível, é gentil e sempre disposto a dialogar. Assim, isso fica muito claro quando você vê todas as suas entrevistas, quando a gente acompanha a sua trajetória, mas agora conversando com você só reafirmou isso de maneira muito contundente. Então, agradecer muito pelo tempo que o Suplicy nos dedicou hoje. E é isso. E espero que em breve a gente possa se falar de novo, sim, sem dúvida. A gente vai ficar muito feliz se isso puder acontecer. Maravilha. Fernando Tchê? Bom, primeiro queria marcar. O Suplicy falou que vai ver jogo com o Mano Brown. Queria ser esse terceiro amigo aí. Vai ser um prazer assistir um jogo com o Suplicy. Eu sou conselheiro do Santos, Suplicy, mas vou lá na torcida jovem ver jogo com você. Queria agradecer, claro, a gentileza dessa pessoa que é o Suplicy. E eu mesmo, como ateu, eu sempre falo que as 3 maiores pessoas no Brasil é o Suplicy, o Drauzio Varela e o padre Júlio Lancelotti. Eu admiro muito eles. Então, só queria agradecer, né, de um santista para outro aqui, tudo que você fez pelo Brasil, pelos brasileiros e que ainda faz. Valeu, Suplicy. Convidar ele para você ir do seu bar também, né, Tchê? Claro. O bar tá... o Fernando tem um bar que é chamado Mundo Livre. Fica ali na Prestes Maia, número 1350. 13 que é nosso do PT, 50 que é deles do PSOL. Fica ali quase na frente do antigo prédio onde o Lula morava ali, em São Bernardo do Campo, na Prestes Maia. É um bar muito bom. Tá convidado. Obrigado, Suplicy. Maravilha. Também vou agradecer o companheiro do Suplicy e também vou fazer uma última pergunta bem rápida, porque o Éder Joffre ele vai ser homenageado, né, vai entrar no Hall da Fama do boxe, se eu não estou enganado, nos próximos dias. E a gente sabe... Amanhã, né? E a gente sabe que você fez luva com ele, né? Fez luva com ele, acho que em 62 e em 89. 62 eu acho que você era estudante. 62 e 89. Isso, acertei. E a minha pergunta, Suplicy, é o seguinte: você vai fazer luva com o Éder Joffre também quando ele voltar da homenagem? Bem, primeiro, com respeito ao que vai acontecer no ano que vem, quem sabe possamos dialogar bastante sobre isso no próximo diálogo, porque, em princípio, uma pessoa que gosta muito de mim, minha companheira, tem dito que ela preferiria que eu não seja mais candidato, que eu deveria agora dedicar-me inteiramente ao propósito de realizar a renda básica de cidadania, divulgar esses livros, percorrer todas as universidades, sindicatos e entidades que queiram me convidar, e são muitas que estão me convidando, e quem sabe a Gleice possa até opinar também, por exemplo, num próximo diálogo. Ainda hoje, essa pessoa disse a mim: olha, você deveria agora
propor que para senador deveria haver uma candidata a senadora negra e que venha a, quer dizer, uma mulher negra e tem algumas assim muito especiais. Por acaso eu consultei uma e ela ficou entusiasmada então esse assunto pode ser desenvolvido no nosso próximo diálogo. Perfeito. E com respeito ao Éder Joffre, eu hoje fiz uma postagem a respeito dele. Você viu? Na meu Facebook. E daí telefonei para o filho dele e conversei com ele, porque eu falei que gostaria de fazer uma visita a ele, dar um abraço, cumprimentando, né? E recordei estes. Daí ele pôs no Viva Voz, sabe que ele não está tão bem de saúde, sim, né? Sim. Mas ele se lembrou completamente de tudo. Que eu contei para ele que, quando disputei o campeonato da Gazeta Esportiva aos 21 anos, aos 20 anos de idade, em 1962, certo dia eu fui na academia de boxe do São Paulo e fiz luvas com ele. Nossa! E daí também, quando fui eleito vereador em 1988, 201 mil votos, e precisávamos ter um número suficiente de eleitores, e ele era do PSDB. Mas como nos demos tão bem, ele votou em mim e eu fui presidente eleito. E naquela ocasião nós também fomos a uma academia aí que estava sendo inaugurada e fizemos uma luva assim de brincadeira. Uhum. E certo dia eu também, sendo professor na GV, o convidei para ele contar a história dele para os meus alunos. E nesse dia nós brincamos também de fazer uma luva. E, portanto, se recordei diversos episódios, ele ficou muito contente e disse merci beaucoup, merci beaucoup. E daí eu combinei com o filho dele, o Marcel, que ele vai amanhã já para o aeroporto às 4 horas. Ele falou, quem sabe posso encontrar no aeroporto? Eu falei, mas amanhã eu tenho sessão na Câmara, não vai dar. Que pena. Ele vai às 20h30 para Los Angeles. Mas então eu combinei o seguinte, que quando ele voltar dos Estados Unidos, eu vou convidá-lo para um dia ele vir à Câmara Municipal de São Paulo e termos uma sessão de homenagem a ele. Ah, isso é fantástico. E ele, o filho então todos ficaram contentes e é isso. Que bom, que coisa maravilhosa, né? É legal, a gente tem muita coisa para explorar no nosso papo. Pedir desculpa, Suplicy, pelo tardar da hora, acabou ultrapassando aí bem o que a gente tinha combinado. Mil desculpas, mas a gente promete ser mais disciplinado no nosso próximo programa. Agradecer a você, agradecer... Você falou bastante, Suplicy. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente, né? Normalmente a gente fala o nome de todo mundo, mas hoje, até por ser um programa um pouquinho menor, a gente acabou não citando o nome de todo mundo. Mas agradecer a Valente PE, que foi bastante participativa aí no canal da TVT. Todo mundo, o amigo Valério mandou um abraço pra gente, também em nome dele cumprimentar todo mundo que assistiu a gente no canal Planeta Livre. No final do programa eu sempre faço uma pequena citação, Suplicy, muito curta. Vou pedir licença só para dizer o seguinte: meu anjo do perdão foi bom, mas está fraco, culpa dos imundos do espírito opaco. Eu queria ter para prestar e ver uma lote com glória e fama embrulhada em pacote. Se é isso que vocês querem ver, vem pegar. Jogar num rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelado é moguela. Na crise, vários pedra 90 esfarela. Eu vou jogar pra ganhar, o meu money vai e vem. Porém, quem tem, não cresce o zói em ninguém. Com certeza, com a renda básica universal,
muita gente vai poder deixar de ter uma realidade como essa que é retratada nas músicas, tantas outras músicas excelentes dos Racionais, né? Então a gente torce primeiro para que chegue logo já esse nosso próximo bate-papo, mas que a gente possa todos vermos o quanto antes no nosso país e talvez no mundo inteiro a renda básica cidadã, ajudando tantas e tantas e tantas pessoas que precisam. Companheiro Suplicy, muito, muito, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, e com certeza a gente vai conversar com a sua assessoria para ver se no comecinho agora, talvez de 22, a gente possa bater um papo, tá ok? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Vocês me animaram com as perguntas que fizeram, então acho que foi muito agradável o nosso diálogo. Que bom. Gostamos. Um grande abraço, um beijo para a Gleice e a todas as mulheres que estão nos assistindo. Então, Hugo, Fernando... Pode mandar um beijo para a gente também. Né? A gente não liga. Tá bom. Eles gostam de beijo. Um beijão para todos, um grande abraço, felicidades. Para nós. Tchau, Meus companheiros de bancada, muito obrigado. A você que está assistindo a gente na Rede TVT, a você que está assistindo a gente no canal Planeta Livre. A gente deixa o nosso convite para que você se inscreva no nosso canal. Tchê, você esqueceu. Fala rapidinho a tua frase. Adote, não compre. Adote, não compre, gente. Com Século certeza. XXI, vamos adotar animais. Adotar e o nosso animais. próximo convidado é o Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish. Então, Que também é um companheiro nosso de luta, está no mesmo lado do muro. Terça-feira que vem, às 8 horas, na TVT e no canal Planeta Livre. perfeito. Galera, um grande abraço. Terça-feira, às 20 horas, a gente se encontra novamente. Um cheiro no zóio e até a próxima. Tchau, tchau.